Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e para quem não me conhece, eu sou o Sargento Firmino. Eu montei aqui para vocês uma super aula de sistemas de vantagem mecânica e aos poucos eu irei postando esses vídeos de forma gradativa. Tá? Esse assunto ele é de extrema importância aí no mundo da verticalidade e em se tratando de bombeiro, ele se faz presente em diversas áreas do salvamento, como por exemplo no próprio salvamento em altura, no salvamento aquático com o sistema ferry, salvamento terrestre, em ocorrências envolvendo árvore, espaço confinado, T4, entre outros temas. Eu vou criar aqui uma playlist para facilitar o acesso dessas aulas. E eu iniciarei aqui com as teorias e na sequência, nos próximos vídeos, vem aí a demonstração na prática. Nessa primeira aula eu farei aqui a introdução. Comentarei também com vocês sobre as regras, a diferença entre vantagem mecânica e multiplicação de força, vantagem mecânica real versus vantagem mecânica teórica, mostrarei também a eficiência de alguns equipamentos, enfim. Então bora lá para a aula. Aqui eu já comentei qual que será o objetivo da aula de hoje, uma aula introdutória, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me ater aqui somente a esse primeiro tópico. Os demais, eu vou postando vídeos na sequência, como eu já havia comentado. Então bora para os conceitos iniciais. Para redução de força, nós podemos empregar máquinas complexas, por exemplo, guindastes, e máquinas simples, que se encaixam aí as alavancas, planos inclinados, polias, etc. Que é o objetivo da nossa aula de hoje, falar sobre polias. E vale lembrar que as polias, elas são consideradas alavancas, sendo que na maioria das vezes elas proporcionam vantagem mecânica, poupando assim o esforço realizado pelo homem. E outra coisa interessante é com relação aqui à nomenclatura. Em São Paulo, nós costumamos chamar de sistemas de vantagem mecânica. Em outras regiões, esse nome ele pode sofrer aí alterações, como por exemplo, eu já ouvi falar sistema redutor de força, sistema de desmultiplicação de força, polipastos, enfim. Então o nome ele pode ter variações, mas isso não muda nada. Agora presta atenção aí nesse slide. Em operações de salvamento em altura, recomenda-se tão somente sistemas movidos por força humana. E o que seria isso? Então imagina lá que você tem uma vítima, uma vida humana e você precisa resgatar essa vítima. Então você começa a montar o seu sistema de vantagem mecânica e ao invés de fazer o tracionamento utilizando aqui a sua força, você pega essa corda, fixa na viatura e começa aí a se deslocar com a viatura, justamente aí para fazer o içamento dessa vítima. O que pode acontecer aí no meio do caminho? Essa vítima ela pode simplesmente ficar enroscada em algum objeto ou até mesmo anteparo. E quando você utiliza, máquinas para fazer o tracionamento, você perde a sensibilidade. Então imagina que você está usando uma viatura, um guincho, você está dando a ré, a pessoa está sendo içada e essa pessoa ela vem a se enroscar. Você não vai perceber e vai continuar esse tracionamento utilizando aí a viatura. E aí você pode agravar a situação da vítima ou levá-la a óbito. Por isso a importância de você fazer tração somente, utilizando a força aí humana. Quando eu estou puxando aqui e essa vítima ela vem a se enroscar, se eu não tenho ninguém ali no visual comunicando comigo, eu vou perceber. Eu vou perceber que eu vou precisar fazer mais força para trazer a vítima. Então eu vou lá, paro e avalio para ver se está tudo certo, se essa vítima não se enroscou nem nada. Por isso a importância de utilizar aqui somente força humana no tracionamento. E essa tração ela deve ser contínua, evitando trancos e solavancos. Imagina a pessoa lá sendo içada, você puxando de qualquer forma, dando tranco, a pessoa fica aqui igual uma gangorra. Fica sofrendo sem poder fazer nada, Fica até com medo aí de ser resgatada. Então por isso que a tração ela tem que ser contínua, sem trancos e solavancos. E somente aí, utilizando forças humanas. Dando continuidade. Entraremos agora aqui na classificação das polias. Esse slide aqui ele é de extrema importância. Até mesmo para você na hora de montar o seu sistema saber se você está tendo ou não vantagem mecânica. Então quanto ao emprego do uso de polias, elas podem ser fixas ou móveis. E aí entra aqui a primeira regra. Toda vez que eu tenho uma polia fixa, eu não economizo força. Então essa polia ela me serve somente como mudança de direção ou multiplicação de força. Então quando eu coloco uma polia e ela não se movimenta com a carga, eu não tenho ali vantagem mecânica nenhuma. E quando eu vou ter vantagem mecânica? Quando a minha polia ela se movimenta. Então observem lá, polia móvel, ela se movimenta com a carga, proporcionando assim vantagem mecânica. Então vamos entrar no próximo slide aqui e você vai conseguir perceber que quando eu puxo a corda aqui, onde está marcado o T, é onde eu vou puxar a corda. Eu tenho uma polia que está presa ali no meu ponto de ancoragem. Então essa polia ela não está se movimentando. Se ela não está se movimentando, então eu não tenho vantagem mecânica. Então o que eu vou ter? Eu vou ter vantagem ergonômica na puxada. Vai facilitar para mim puxar a corda aqui de cima para baixo, ao invés de puxar de baixo para cima. Tudo bem? Então sendo assim, se a polia ela se encontra num ponto fixo, e o operador ele pretende içar uma carga de 100 kg,
esse ponto de ancoragem ele será submetido a um esforço de aproximadamente 200 kg. Observe então o que eu tenho com essa polia. Se eu tenho uma carga de 100 kg e do outro lado eu preciso fazer 100 kg, né, de força para movimentar essa carga, a minha polia, juntamente com o meu ponto de ancoragem, está sofrendo uma tensão aí de 200 kg. Ou seja, eu não tenho vantagem mecânica, mas eu tenho aqui no meu ponto de ancoragem, né, uma multiplicação de força. Dobrou o peso aí da minha carga. Isso que eu tenho que entender, né? Quando eu tenho polia fixa, eu não tenho vantagem mecânica. Eu tenho somente um desvio de direção. Observe que a corda está passando pela polia, ela está desviando a direção da corda. E eu tenho uma multiplicação de força ali no meu ponto de ancoragem. É o vulgo sistema aí do pedreiro, né? Que ele utiliza aí nas construções civis. Coloca a madeira e aí ele vai lá, quer levar o saco de cimento ou a lata de areia para o andar de cima. Ele faz uma mudança de direção e acaba puxando. Mas ele não tem vantagem nenhuma, né? Ele está puxando ali exatamente o peso da carga. Se a carga tem 50 kg, ele está fazendo ali 50 kg de força, no mínimo, para movimentar essa carga. Beleza? Mas vamos para o próximo slide, ainda falando de multiplicação de força. Então observem lá, ó, que à medida que o ângulo ele se torna mais agudo em direção a 0 graus, a força ela aumenta. Mas ela aumenta no ponto de ancoragem, porque a gente está falando aqui de polia fixa. Então é no ponto de ancoragem que a gente vai aumentar a tensão. Chegando no ângulo 0, né, que é essa primeira imagem, a gente vai ter ali a multiplicação do peso da carga no ponto de ancoragem, 200%. E aí vai abrindo, né? Esse ângulo ele vai abrindo, o meu ponto de ancoragem ele vai sofrendo menos. Ele sofre menos tensão. Tá? Então se a corda que entra e sai da polia, elas estiverem, né, perfeitamente paralelas, as forças no ponto de ancoragem dobram. E quando esse ângulo é exatamente 120 graus, a carga na ancoragem ela é idêntica à força de entrada na polia. Ou seja, ela vai ter ali o peso da carga. Observem na última imagem, 120 graus, o peso da carga é o que está sofrendo ali o meu ponto de ancoragem. Tá? Você vai continuar fazendo a mesma força lá para puxar, não vai mudar nada, vai ter que fazer 100 kg de força para movimentar, porém agora o seu ponto de ancoragem está sofrendo menos tensão, conforme você vai abrindo aí o ângulo. Seguindo ainda, né, falando de polia fixa, agora entraremos no mérito aí do desvio de direção. Tá? Então as polias fixas elas podem ser usadas para mudar a direção da corda, facilitando assim a puxada por parte do operador. Observe na imagem, né? Na imagem 1, eu tenho ali a corda sendo puxada para cima. E na imagem 2, com o uso da polia, essa corda vai ser puxada para baixo. Né? Lembrando que a polia fixa ela não gera vantagem mecânica, né? Reforçando aí esse conceito. Porém, o operador ele obtém muitas das vezes vantagem ergonômica, aproveitando assim do seu próprio peso para poder levantar a carga. Quando eu faço a mudança de direção, eu vou pegar a corda aqui ó, e puxar para baixo. Então eu consigo até, né, usar o meu corpo como uma alavanca para facilitar nessa puxada. Por isso que é interessante, né, você avaliar se vale a pena ou não você montar um desvio de direção. Eu sempre falo, quando o sistema está na vertical, é interessantíssimo que você monta o seu desvio de direção. Quando ele está na horizontal, não tem necessidade. Né? Você avalia lá, se você tem campo para fazer a puxada, não tem o porquê você montar um desvio de direção aí na horizontal. Se você estiver trabalhando, logicamente, né, num ambiente seguro. Beleza? Seguimos aí para o próximo slide. Agora entraremos aqui nas polias móveis. Então observe que agora eu coloquei uma polia na carga. E como o slide mesmo diz aí, né, a polia móvel, como o nome em si, né, indica, é aquela que se movimenta com a carga. E quando eu tenho uma polia que se movimenta com a carga, eu tenho sim ali uma redução de força, eu tenho uma vantagem mecânica, como vimos lá na primeira regra. Então observe que agora a minha carga de 100 kg, eu coloquei uma polia na carga, eu tenho uma vantagem mecânica. Está marcado aqui um 2 para 1. Né? A gente vai entrar no mérito mais para frente aí de como identificar se é um 2, se é um 4, se é um 5. Né? Então, entenda agora que é um sistema 2 para 1. Depois a gente faz essa contagem. E se eu tenho um sistema 2 para 1, onde está marcando T é onde o operador ele vai puxar a corda. Então, eu vou pegar os 100 kg, dividir por 2, vai dar 50. Então, o operador ele vai precisar fazer de força ali ó, 50 kg, né, de força em si para poder movimentar essa carga que tem 100 kg. E quem está fazendo aí a outra força? Né? Quem está sustentando os outros 50 kg? É o ponto de ancoragem. Então, na mão do operador eu tenho 50 kg e no ponto de ancoragem eu tenho 50 kg. E aí eu tenho uma redução aí do peso, né? Redução de força aí pela metade. Então, meu peso de 100 kg eu vou fazer 50 kg de força para movimentar essa carga. Beleza? Mas a gente vai entrar no mérito ainda com relação à contagem dos sistemas. Agora entramos aqui na segunda regra. Também uma regra importantíssima para você decorar. E essa segunda regra, ela está relacionada ao nó. Então observe na primeira imagem lá, eu tenho o meu nó no meu ponto de ancoragem. Está até circulado em vermelho. Então quando o nó ele estiver no meu ponto de ancoragem, no meu ponto fixo, dizemos que este sistema será par.
2 para 1, 4 para 1, 6 para 1 e assim por diante. E quando o nó estiver na carga, o sistema ele será ímpar. 1 para 1, 3 para 1, 5 para 1 e assim por diante. Então observem na imagem, né? Eu tenho lá na primeira figura o nó no meu ponto de ancoragem e na segunda figura ali o nó na carga. Tá? E essa regra ela é válida para os sistemas de vantagem mecânica simples, que eu vou comentar também mais para frente, né? O que são sistemas de vantagem mecânica simples. Mas guarda aí, a primeira regra é a polia fixa, muda a direção, né? Ou multiplicação de força, polia móvel, vantagem mecânica. Segunda regra, nó no ponto de ancoragem, sistema par, nó na carga, sistema ímpar. Logicamente, essa regra do nó serve para os sistemas simples. Bora lá para o próximo slide. Aqui, né, a gente tem a continuação do que a gente está comentando agora. Então, com a segunda regra, fica claro que se o nó estiver num ponto de ancoragem, né, como está aí nas duas imagens abaixo, esse sistema será par. 2 para 1, 4 para 1, 6 para 1 e por aí vai. Observe que eu tenho aqui na segunda imagem um 4 para 1 e na primeira imagem um 2 para 1. Como eu já comentei, a gente vai aprender a identificar aí qual que é a vantagem mecânica, né? Se é um 2, se é um 4, se é um 6, a gente vai chegar lá. Agora observem que eu vou pegar o nó e vou colocar na carga. E quando eu coloco o nó na carga que será puxada, esse sistema ele será ímpar. Ou seja, 1 para 1, 3 para 1, 5 para 1 e assim por diante. Observem na imagem abaixo, né? Na primeira imagem eu tenho 1 para 1, na segunda imagem um 3 para 1 e na terceira imagem um 5 para 1. Tá? Então, resumindo, quando eu pego a minha corda, eu vou lá, faço um nó na extremidade, esse nó eu vou colocar na carga, então meu sistema ele será ímpar. Resolvi colocar esse nó no ponto de ancoragem, então meu sistema ele será par. Beleza? Vamos para o próximo slide. Agora falaremos sobre a captura de progresso, conhecida também como anti-retorno. Já tem um vídeo aqui no canal na qual eu demonstro diversas formas, né, de se montar aí uma captura de progresso. Então eu vou deixar o link aí no card acima e na descrição desse vídeo. E em sistemas de vantagem mecânica, por questões de segurança, é de extrema importância a montagem da captura de progresso, conhecida também como anti-retorno, evitando assim que a carga içada ela retorne. E a captura de progresso ela pode ser confeccionada com cordeletes ou bloqueadores. Obviamente, né, a utilização desses equipamentos vai depender do que você tem disponível. Agora, seguindo, falando dos cordeletes e da polia. O uso de polias de base chata ela facilita o deslize dos cordins durante o tracionamento. Então, observe na imagem abaixo que quando o operador ele puxa a corda, o nó pro SIC ele para bem na parte de baixo da polia, nessa parte reta. Por isso que a gente chama ela de polia de base chata, conhecida também como polia PMP. Ela desarma aí o nó pro SIC. Beleza? E com relação aos cordins, é interessante que você tenha aí cerca de 5 diâmetros de diferença com relação à corda que você está utilizando. Ou seja, se você está utilizando uma corda de 12 milímetros, é interessante que o seu cordim ele tenha aí 7 milímetros de diâmetro, justamente aí para o nó ele bloquear com mais facilidade. E aqui em São Paulo, o nosso padrão, né, é utilizar o nó pescador duplo para fechar aí esses cordeletes, e a captura de progresso ela é confeccionada com o nó pro SIC. Dá para fazer com o nó Machard, outros nós blocantes? Dá. Mas o padrão aqui em São Paulo é esse. Nó pescador duplo e o nó pro SIC para bloquear aí e evitar que a carga, né, ela retorne. Perfeito. Agora vamos detalhar, né, em qual corda a gente monta a nossa captura de progresso. Lembrando que dá para você montar de diversas formas, mas eu vou mostrar como que é feito aqui em São Paulo. Então, em sistemas de vantagem mecânica ímpar, a captura de progresso ela será montada na primeira corda, ou seja, na corda do nó, próximo ao ponto de ancoragem. Eu vou mostrar uma imagem, vai ficar fácil aí o entendimento. E em sistemas de vantagem mecânica par, a captura de progresso ela vai na segunda corda, também próximo ao ponto de ancoragem. Ou seja, a nossa captura de progresso aqui ela tem o padrão de ficar sempre no ponto de ancoragem e não na carga. Vai ficar mais fácil agora o entendimento, né? Com as imagens que eu acabei de colocar aí na tela. Então observe que no primeiro desenho tem um sistema par. Já está até escrito ali com mudança de direção e captura de progresso. E como que eu sei que o sistema é par? Lembra lá da regrinha do sistema simples? O nó está no ponto de ancoragem. Se o nó está no ponto de ancoragem, meu sistema ele é par. Depois a gente vai aprender a identificar se é 2, 4, como eu já comentei. Mas aqui a gente tem um 2 para 1, com mudança de direção. Eu vou nomear a corda do nó sempre sendo, né, a minha primeira corda. Ou seja, a corda do nó ela é a primeira. O que vem depois, eu vou nomear como corda 2, corda 3, corda 4 e por aí vai. Lembrando que no sistema de vantagem mecânica par, a minha captura de progresso ela vai sempre na segunda corda, ou seja, na corda aí contrária à do nó. E no sistema ímpar na primeira corda. Então ficou fácil ali de você identificar, né? Sempre no ponto de ancoragem. No primeiro sisteminha, na primeira imagem, no 2 para 1, é na segunda corda, próximo ao ponto de ancoragem. E na segunda imagem, o nó está na carga, então eu tenho um sistema ímpar. Está escrito ali, sistema ímpar 3 para 1 com captura de progresso. E no sistema ímpar, a captura de progresso ela vai sempre na primeira corda. E a primeira corda é a corda do nó. Então observem lá, na corda do nó, eu vou montar minha captura de progresso sempre no meu ponto de ancoragem.
Seguindo aqui, agora falaremos sobre vantagem mecânica teórica versus vantagem mecânica real. E esse conceito ele é bem interessante. Eu sempre uso de exemplo o nó de caminhoneiro. O nó de caminhoneiro, né, conhecido como nó carioca, ele é um nó de tracionamento. Ele tem uma vantagem mecânica teórica de um 3:1. Ou seja, ele é um 3:1 na teoria. Então, se eu colocar lá, né, se eu for retirar uma vítima de 60 quilos, utilizando o nó de caminhoneiro 3:1, 60 dividido por 3, eu vou puxar só 20? Não. Na teoria ele é um 3:1, mas na prática, na realidade, na vantagem mecânica real dele, ele tem uma eficiência muito baixa. É como se fosse um 1,2, 1,3 de eficiência. Então eu vou ter uma eficiência ali baixíssima. Vou ter que fazer quase, né, os 60 kg de força para movimentar essa carga. Talvez eu faça 55, 54, vai depender do diâmetro da corda. Mas é interessante você entender. Às vezes você está montando um 3:1 achando que está fazendo uma força, quando na realidade está fazendo uma força aí bem maior. Por exemplo, o uso de IDs em sistema de vantagem mecânica, a eficiência é bem baixa com relação a polias de alto rendimento, mas a gente vai entrar no mérito aí das polias e dos descensores. Beleza? Então, vamos para a teoria aí da eficiência, né? Quando falamos em vantagem mecânica, referimos-nos à vantagem mecânica teórica, desconsiderando muitas das vezes o efeito das perdas, especialmente pelo atrito. Assim, se a gente substituir, né, polias por mosquetões, teoricamente teremos a mesma vantagem mecânica. No entanto, é importante saber que um mosquetão ele tem uma eficiência estimada em 60%, enquanto uma boa polia ela tem uma eficiência de aproximadamente 95%. Sendo assim, a vantagem mecânica real ela será diferente. É a mesma ideia aí do nó de caminhoneiro. Se eu tiver 60 quilos da minha vítima lá, eu precisar movimentar esses 60 quilos, eu montar um 3:1 com polias, eu vou ter uma vantagem mecânica ali final, né, uma vantagem mecânica real, mais eficiente do que se eu utilizasse somente o mosquetão para fazer esse 3:1. Fechou? Vamos para o próximo slide. Entender aqui a eficiência, né, das polias. Estou com uma polia aqui de eficiência de 90%. Como que eu sei que é 90%? Você vai ter que olhar lá a sua polia, né, olhar o manual do fabricante e ver qual que é a eficiência dela. Então, eu estou considerando aqui que essa polia ela tem 90% de eficiência. É importante, né, você entender que o atrito ele pode atrapalhar na eficiência, bem como o excesso de polias podem atrapalhar na funcionalidade. Observe na imagem ao lado, tem uma polia ali de 90% de eficiência. Então, imagina que você monta um sistema com 5 polias. Toda vez que a corda passa na polia, se eu estou usando uma polia ali de 90% de eficiência, ela vai perder 10%. Então, a vantagem mecânica real ela será diferente da vantagem mecânica teórica. Na realidade, ali no cálculo final, vai ter uma diferença. Óbvio, né, que a ideia aqui não é você ficar fazendo o cálculo durante uma ocorrência para saber qual que é a vantagem mecânica real. Longe disso. Até mesmo porque as polias que são usadas aqui no Corpo de Bombeiros, elas são polias rolamentadas, então elas têm uma eficiência muito boa, de aproximadamente 90%, 95%, né, uma polia de alto rendimento. Então, assim, não precisa ficar fazendo cálculos. Mas é interessante que você saiba a realidade, né? Ela é diferente aí do que você tem na teoria. Dito isso, considere os valores de eficiência conforme os equipamentos utilizados, como por exemplo os polias, descensores. Vocês vão ver mais para frente aí, fica até o final do vídeo, né? Vocês vão ver que eu vou colocar imagens de sistemas de vantagem mecânicas utilizando polias, mosquetões, ID. Vocês vão ver que a eficiência do ID ela é muito baixa em comparação aí com polias de alto rendimento. Então vamos para o próximo slide, né? Vamos ver aqui, ainda assim com relação à eficiência, uma vantagem mecânica de 2:1 com uma polia de 90% de eficiência representa na realidade uma vantagem mecânica de 1,9. Ou seja, eu tirei aí os 10% da perda, né, da eficiência da polia. Em contrapartida, se utilizássemos um mosquetão com 60% de eficiência ao invés da polia, a vantagem seria de 1,6. Na imagem ao lado aí, né, a gente tem um sistema 1:1 e um sistema 2:1. Então observem lá, né, a eficiência do sistema. Quando eu monto um 2:1, eu tenho 10% de perda ali por conta da polia. Então, ao invés, né, do meu sistema, de eu pegar a carga e dividir por 2, eu vou ter que pegar a carga e dividir por 1,9 para saber qual que é a vantagem mecânica real. Como eu comentei, né, não precisa ficar fazendo esses cálculos. É só para você ter o conhecimento aí que toda vez que a corda passa na polia, você tem uma pequena perda aí de eficiência. E observe na imagem ao lado, quanto maior o número de polias no sistema, como eu já comentei, menor será a vantagem mecânica. Então aqui eu tenho um 2:1 com mudança de direção. No slide anterior, na imagem 2, a gente tem aqui um 2:1 sem mudança de direção. Ou seja, somente uma polia ali no sistema. Então se eu só tenho uma polia de 90% de eficiência, eu perdi 10%. Observem a setinha vermelha. Eu tenho ali uma vantagem mecânica de 1,9. Ah, mas eu quero colocar uma polia para facilitar aqui a puxada, para eu ter uma vantagem ergonômica, né, na puxada em si. Então, beleza, coloquei uma polia de mudança de direção. O sistema é o mesmo, é um 2:1 agora com
mudança de direção. Então eu coloquei mais uma polia no sistema. Observe que só o fato de colocar mais uma polia eu já diminui a eficiência. Olhem lá, a setinha vermelha que está na carga, agora a minha eficiência é de 1.7. Ou seja, na teoria eu tenho um 2:1, mas na prática, né, na realidade, eu tenho uma vantagem de 1.1. E vamos ver aqui algumas coisas que diminuem a eficiência de um sistema de vantagem mecânica. Listei aqui os principais. Polias, as polias em si já perdem a eficiência, né? As polias de baixo rendimento nem se fala. Atrito, então imagina a corda passando por uma quina, esse atrito aí vai perdendo a eficiência. Elasticidade da corda, peso dos equipamentos e o ângulo de tracionamento. Então é interessante, né, que esse ângulo de tracionamento ele fique próximo aí a 0 graus. Tá? Então as cordas paralelas ali saindo da polia. Obviamente, polia de mudança de direção não vai mudar muita coisa, mas na polia que está vindo da carga lá, se eu aumentar esse ângulo, eu vou ter uma baixa eficiência assim na hora da puxada, no sistema por completo. Tá? Então a polia que sai da carga, eu vou ter que deixar o ângulo ali fechadinho, ideal 0 graus. Beleza? Aqui é só a conta, né, para você entender que quando eu tiver 0 graus, né, a carga ela vai ser dividida por 2. E aí, conforme você vai abrindo essa angulação, vai diminuindo aí na eficiência, né? Vai dividindo por 1.7, dividindo por 1.4 e vai chegar um momento que você não vai ter ali praticamente vantagem nenhuma se você abrir muito esse ângulo. Seguindo agora, né, entraremos no mérito aqui de cada equipamento, né? Na eficiência dos equipamentos. Aqui as informações elas foram extraídas do site da Petson, então são informações relevantes, confiáveis, né? E diversos equipamentos sendo utilizados. Para a gente ver que cada equipamento, né, apesar de na teoria o sistema ser o mesmo, na prática a vantagem mecânica ela é diferente sim. Bom, então nesse primeiro momento falaremos aqui dos sistemas 2:1, com diversos equipamentos sendo empregados. Na primeira imagem aqui a gente tem a Maestro. Tá? Então observem que a corda utilizada aqui foi de 12,5 e a carga ela vai ser sempre 100 kg. Tá? A gente vai fazer a comparação com a mesma carga, imaginando que todos esses sistemas estão sendo tracionados aí para puxar uma carga de 100 kg. Então eu montei um 2:1. Na prática, né, na teoria, eu pegaria ali os 100 kg, dividia por 2, dá 50, então eu vou fazer 50 kg de força para puxar. Só que agora, levando em consideração a eficiência dos equipamentos, observe que na Maestro, o operador ele vai precisar fazer de força aqui 57 kg. Então ela tem uma eficiência boa. Ele vai fazer 57 kg de força para tirar 100 kg do chão. Já no IDS aqui, a gente vai usar a corda de 11 como parâmetro. Na corda de 11, montando um sistema 2:1 para movimentar os 100 kg, o operador ele vai fazer de força aqui 80 kg para tirar essa carga do chão. Ou seja, uma eficiência aí baixíssima. Dificilmente a gente consegue sozinho puxar 80 kg. Tá? Então, a eficiência aqui ela é muito baixa do ID em comparação com polias. No próximo slide aqui, a gente tem a Protraction e a Mini Traction. Ambas são polias aí autoblocantes da Petson, né? Que já tem a captura de progresso integrada. Então, falando da Protraction, vamos usar como referência a corda de 11. Mesma coisa, carga 100 kg. Corda de 11, carga 100 kg, o operador ele precisará fazer de força aqui, ó, 54 kg para movimentar essa carga. Lembrando que o sistema é o 2:1, então ela tem uma eficiência excelente, muito boa. E a Microtraction, né, que é uma polia um pouquinho menor, observem o tamanho dela com relação à Protraction, usando a mesma referência, a corda de 11, o operador ele vai precisar fazer de força aí 56 kg. Também tem uma eficiência aí muito boa. Vamos agora, né, para a demonstração do 2:1, usando aqui a roll clip, que é um mosquetão que tem uma polia integrada e apenas a corda passando diretamente aí no mosquetão. Bom, então a roll clip aqui, ó, observe que na corda de 11, o operador ele vai precisar fazer de força aqui, ó, 58 kg para movimentar essa carga de 100 kg. Tem uma eficiência legal também. Já a corda passando diretamente no ID, uma corda de 11 milímetros, o operador ele vai precisar fazer de força aí 58 kg para movimentar os 100 kg da carga. A eficiência ainda assim é melhor que a do ID. Obviamente a gente não usa mosquetão para tracionar, né? O ID já tem a captura de progresso, enfim, é uma excelente ferramenta para fazer vantagem mecânica. A desvantagem é a baixa eficiência dele. E agora vamos entrar no mérito aí dos sistemas 3:1. Vocês vão ver que na teoria é um 3:1, na prática é como se eu tivesse a vantagem mecânica aí de um 2:1, quando eu utilizo o ID, que eu vou comentar agora com vocês. Então nessa primeira imagem aqui, utilizando a Maestro, carga de 100 kg, 3:1, o operador ele vai precisar fazer de força aí 40 kg para movimentar aí os 100 da carga. Beleza? E no ID? No ID, o mesmo 3:1 com o mesmo peso na carga, o operador ele vai fazer de força aqui, ó, 49 kg. Ou seja, ele montou um 3:1 e vai precisar fazer de força 49 kg para movimentar 100. Ou seja, quase 50 kg, quase a metade. Por isso que na teoria é um 3:1. Na prática é como se eu tivesse aqui um 2:1. A vantagem de um 2:1. Seguindo, agora nós temos aqui a Maestro, né? O sistema montado com a Maestro em si, né? Fontes da Petson, então ela tem uma eficiência muito boa. E a vantagem ainda de você utilizar a Maestro é que ela tem a captura de progresso integrada e uma alavanca aí que permite você fazer a liberação.
como mostra aí nessa imagem. Eu não vou entrar no mérito porque o objetivo não é esse. O objetivo aqui é fazer a introdução do sistema de vantagem mecânica. Beleza? Tá acabando. Por fim aqui, né? Observe que eu tenho um sistema na corda azul e um sistema na corda roxa. Sistemas 3:1. Os dois um 3:1. E quando você coloca, né, um Rescusader em cada corda, você pode utilizar uma polia dupla para fazer o tracionamento aí desse sistema. Ou seja, eu vou ter uma maior eficiência. Já que a gente está falando de eficiência, ela vai aumentar, porque eu vou puxar aqui de forma, né, simultânea. Não vai ter o perigo, não vai ter o risco de um puxar mais do que o outro. Quando eu coloco um Rescusader em cada corda, um mosquetão e usando uma polia dupla, seja aí a corda azul passada numa face da polia e a corda roxa na outra face, me permite aí uma redução muito significativa do potencial de alongamento das cordas e um compartilhamento uniforme da carga nas ancoragens, o que possibilita aí maior eficiência no içamento para a equipe de resgate. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma aula introdutória, é um pouco mais chato, né? Daqui a pouco vem as partes práticas, a montagem dos sistemas, mas é interessante a gente ter essa base, né? É interessante a gente ter o conhecimento aí das regras, quando eu tenho um sistema par, quando eu tenho um sistema ímpar, onde eu coloco o nó, como eu faço a minha captura de progresso. Então a gente fez aqui uma introdução bem completa. Nos próximos vídeos a gente vai entrar aí no mérito dos sistemas de vantagem mecânica estendidos, utilizando polias. E aí eu vou mostrar para vocês a montagem, tudo certinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários que eu responderia a todos assim que possível e até uma próxima.